Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tavira, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e agradecer a disponibilidade para estarem aqui conosco a partilharem as vossas reflexões sobre aquilo que se passou em Tavira e em São Brás em julho deste ano. No requerimento que o PCP apresentou, é por razões óbvias. Este foi um dos maiores incêndios florestais, se não o maior incêndio florestal no país. Representou uma tragédia para aqueles dois concelhos, com graves perdas em termos materiais, da área ardida, de habitações, grandes prejuízos para as populações, e havia, em nosso entender, que fazer uma avaliação exaustiva de tudo o que se passou, quer durante o incêndio propriamente dito, quer antes do incêndio, em termos de prevenção, e posteriormente do incêndio, o apoio e ajuda às populações que sofreram os prejuízos neste incêndio. E propusemos a audição de um conjunto de entidades, como o Ministro da Administração Interna, o Secretário de Estado da Segurança Social ou membro do Governo responsável pela coordenação das ajudas, o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, e entendemos que esta audição, ou este conjunto de audições, não ficaria completo se não ouvíssemos os responsáveis pelas câmaras municipais de Tavira e de São Brás de Alportel, e daí temos solicitado também a audição de Vossas Excelências. Relativamente às questões que eu gostava de colocar aos seus presidentes, tem a ver são questões em três vertentes. Uma primeira vertente, a questão da prevenção, antes do incêndio. Uma segunda vertente, o incêndio propriamente dito, o combate, que já foi referido nas intervenções iniciais dos seus presidentes. E depois uma terceira vertente, também muito importante, que é a vertente do apoio às populações. Eu começava então pela primeira vertente, a vertente da prevenção deste incêndio. Nos relatórios, nos diversos relatórios, já foram referidos aqui que temos um conjunto de vários relatórios sobre este incêndio, é referido a existência de uma rede viária insuficiente que terá dificultado o acesso dos meios de combate ao incêndio, principalmente as viaturas mais pesadas, e que isso terá tido alguma influência ou algum peso no desenrolar do incêndio. E era esta a primeira questão que eu lhes colocava sobre as redes viárias na Serra e a avaliação que fazem do impacto que isso pode ter ou não tido no combate ao incêndio. Também são referidos nos relatórios a questão dos pontos de água que existindo nos dois concelhos, na zona da Serra, em algumas zonas, em certas zonas, não estavam disponíveis. E, por fim, sobre esta questão da prevenção, gostava ainda de lhes perguntar sobre as faixas de gestão de combustível, a rede primária e a rede secundária. Sabemos que em Tavira e São Brás de Alportel, em 2006, havia um plano para construir um conjunto extenso de redes de faixas de gestão de combustível, quer da rede primária, quer da rede secundária. No total, queremos ser de cerca de 256 km, mas que desde 2006 até agora, 2012, esta rede primária e secundária atingiu uma extensão máxima de 50 km, dos 256 previstos, e mesmo nestes 50 km não estavam nas melhores condições de limpeza. Os relatórios também referem a informação dada pelos seus presidentes de Câmara dos constrangimentos financeiros que existem nas câmaras, nomeadamente para a limpeza nos arredores aglomerados urbanos, e referem inclusivamente que as câmaras disporiam cerca de 50 mil euros anuais para esta tarefa de limpeza. E era sobre esta questão que eu lhes queria também perguntar, sobre as faixas de gestão de combustível, os motivos porque não foi concluída a rede primária e secundária nos dois concelhos ao longo dos últimos anos, sobre o estado de limpeza, que dificuldades é que sentiram relativamente a esta questão, e também sobre os constrangimentos financeiros que as duas câmaras enfrentam no sentido de disporem os meios necessários para a concretização destas faixas. Portanto, este é o primeiro conjunto de questões sobre a prevenção. Quanto ao combate do incêndio propriamente dito, uma questão que eu gostava de colocar aos dois é a seguinte, que tendo alguma dificuldade em compreender por que motivo não foram acionados os planos municipais de emergência. Estamos perante uma catástrofe de grandes dimensões e, se não for acionado numa situação, numa catástrofe como esta, pergunta-se em que situação é que os planos municipais de emergência poderiam ser acionados.
e, portanto, gostaríamos de também colocar esta questão e compreender porque é que, a nível dos dois concelhos, os respectivos planos municipais de emergência não foram acionados. Gostaria também de vos questionar sobre a avaliação que fazem da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Já nas intervenções iniciais referiram alguns dados, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel referiu as questões do dia 19, quando se dirigiu ao posto de comando, e as dificuldades que teve em sensibilizar as autoridades para a deslocação de meios para o Concelho de São Brás de Alportel no início, numa altura em que ainda poderia ser contido esse incêndio, mas gostaria que pudessem aprofundar estas questões relativamente à avaliação que fazem da intervenção da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, em particular, os relatórios falam de algumas questões que eu gostaria também de os ouvir. A questão de falta de articulação entre a ANTC e as câmaras municipais, são referidos nos relatórios estas questões. Também a questão de falta de bombeiros municipais, bombeiros voluntários durante o verão, que haveria dificuldade em recrutar bombeiros voluntários durante os períodos de verão. E também se refere nos relatórios que as ações de prevenção ficaram muito aquém do proposto nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, este aspecto é referido no relatório do professor Javier Viegas. Quanto à terceira vertente, apoio às populações. Relativamente a isto, gostamos de ouvir fazer um ponto da situação relativamente à situação, como é que ela se encontra. Nós visitamos o Concelho, os dois concelhos, Tavira e São Brás de Alportel, e percorremos a serra tentando falar com as populações e muitas vezes encontrávamos com pessoas mais idosas na serra que desconheciam ter direito a apoios financeiros e não os tinham por isso requerido. Depois estivemos na Junta de Freguesia de Cachopo, falamos com o Presidente da Junta de Freguesia, que nos confirmou exatamente essa situação, que até ao momento, e estávamos em finais de setembro, que 24 de setembro, só tinham requerido apoios financeiros ao Estado, ao abrigo do despacho 10.780 de 2012, cerca de 10 pessoas. Não conseguiam precisar o número exato, mas seriam cerca de 10 pessoas. Isto devido, de acordo com o Presidente da Junta de Freguesia de Cachopo, a falhas de comunicação entre a própria Junta e a Segurança Social de Tavira. E, portanto, e tem conhecimento também que no dia seguinte à nossa visita, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cachopo pediu à Segurança Social de Tavira que fosse feita uma extensão, uma prorrogação do prazo, de forma a haver mais tempo a contactar as populações da Serra, de forma a informá-las convenientemente, permitir-lhes que reunirem os documentos necessários, de forma a que elas pudessem solicitar os apoios requeridos a que tinham direito. E para terminar, e depois da segunda ronda terei mais questões a colocar, eu gostava também de perguntar se foi feita uma avaliação dos prejuízos no setor agroflorestal e como é que está a situação dos apoios às empresas agrícolas e outras empresas e como estão também as intervenções nas áreas ardidas, apoios para os prejuízos, para a limpeza, para a contenção de terras, reflorestação. E este era um conjunto de questões que deixar agora nesta primeira ronda, sem prejuízo depois na segunda ronda aprofundar mais alguma destas questões. Muito obrigado. Apenas os apontamentos finais relativamente ao conhecimento do território, ao papel que os autarcas e as populações podem ter. Referir aqui que o próprio relatório diz que os presidentes de junta de freguesia em particular conheciam detalhadamente a região, o território e até as populações pelo nome. Nas visitas que tive a oportunidade de fazer à Serra, quer no Concelho de Tavira e São Brás, tive a oportunidade de constatar por parte de alguns populares, a frustração profunda que sentiram pelo facto de, durante aqueles dias do incêndio, não irem à cama, estarem sempre disponíveis para acompanhar e ajudar quem vinha de fora, principalmente aquelas corporações de bombeiros do centro e norte do país, que não conheciam o território, a frustração que sentiam por estarem sempre disponíveis e não sentiram que essa disponibilidade tivesse sido plenamente aproveitada. E isto é algo que também temos que refletir e pensar em situações futuras. Ninguém conhece melhor o terreno do que os autarcas, ninguém conhece melhor o terreno do que as pessoas que vivem lá e elas têm que ser envolvidas profundamente e articulado o seu conhecimento do terreno com o combate
um incêndio. Uma segunda questão que queria referir, e foi levantada aqui por diversas vezes, foi a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso e dos obstáculos que isto representa para a efetivação dos programas, às candidaturas de apoio às populações e para a estabilização dos terrenos e limpeza. É um problema que está a afetar neste caso particular, mas não afeta só aqui, afeta em todas as atividades, quer das autarquias, mas também dos estabelecimentos hospitalares e, em geral, das entidades públicas. E nós temos solicitado e proposto ao Ministro das Finanças por diversas vezes em audições a revogação desta lei dos compromissos, que achamos que é totalmente uma lei que está a estrangular a capacidade das entidades públicas, em particular dos municípios, de atuarem, e não havendo resposta por parte do Governo, ou seja, não aprendendo com o que está a acontecer no terreno, tomamos a iniciativa na passada sexta-feira de apresentar um projeto de lei para a revogação das leis de compromisso e, portanto, a breve prazo, se a maioria parlamentar, PSD-CDS, quiserem aprender com o que se passa no terreno e ouvir o que as pessoas que no terreno dizem, e em particular o que foi dito aqui, é uma lei que poderá ser revogada a muito curto prazo. Para terminar, relativamente ao modelo de desenvolvimento que foi referido aqui, nós temos alertado no PCP e criticado o modelo de desenvolvimento seguido no Algarve, que apostou essencialmente no turismo e nas atividades complementares, negligenciando as atividades produtivas na agricultura, na indústria e nas pescas. E obviamente que este modelo de desenvolvimento teve consequências e uma delas foi referida aqui por diversas vezes, que foi a desertificação do interior serrano, o envelhecimento da população, o despovoamento da serra. Entendemos que é preciso alterar este modelo de desenvolvimento. O turismo é uma atividade muito importante no Algarve, mas não devemos colocar todos os ovos no cesto do turismo e deve-se investir também nas atividades produtivas e, em particular, o investimento direcionado para o interior serrano, como foi dito aqui, repor o potencial produtivo. E era com estas reflexões que terminava, deixando aqui uma palavra aos seus presidentes, de agradecimento pela disponibilidade que tiveram de vir aqui e prestar todos os esclarecimentos solicitados e partilhar connosco as vossas reflexões. Muito obrigado.